Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Vivi e no vídeo de hoje eu quero fazer uma ilustração para dar de presente para minha mamãe. Pois é, um presente bem artístico, vamos assim por dizer, né? Bom, e o que que eu vou utilizar para poder fazer essa ilustração? Vou usar tinta aquarela, tá? A tinta aquarela já está aqui no pratinho e a gente vai reaproveitando sempre que você vai colocando as cores, mas você não precisa utilizar um pratinho desses, você pode utilizar um godê, por exemplo, e fazer da forma que você achar melhor, um pedaço de azulejo, um azulejo, um prato mesmo que você não utiliza mais, um prato daquele de comida que você come. O godê, ele serve para você colocar a tinta, para você fazer as misturas. Até aqui não é tão interessante porque, na verdade, tem pouco espaço disponível para poder fazer as misturas. Mas eu acabei começando a usar, já faz um bom tempo, os pratinhos de bolo, por conta de aula mesmo, vai dar curso, etc. Então, acaba levando, como é um material descartável. Só que toda vez que você coloca a tinta aquarela aqui, né? No caso, eu tô falando dessa tinta aquarela em tubinhos, tá? Que é essa aqui. Toda vez que você coloca, você não pode jogar fora, porque essa aqui, por exemplo, foi colocado o verde aqui. Então, se eu umedecer com o pincel, eu vou utilizando até acabar. Então, não pode passar, secou, não tem essa de secar, porque na verdade a aquarela nada mais é que a tinta. Mesmo aqui ela tá úmida no caso, né? Você coloca aqui, ela vai estar úmida. Depois ela seca aqui no pratinho, no godê, e você vai acrescentando água para ela ir sendo diluída, etc, né? Todos sabem, e quem não sabe tá sabendo agora, que a aquarela, a técnica da aquarela é a aguada, é você acrescentar água e fazendo através de manchas, de pinceladas e dando aí fazendo a sua arte. Eu vou utilizar tinta aquarela. Tô pretendendo usar esses giz pastel aqui que foi comprado na loja Daiso, ok? Não sei ainda se eu vou usar o giz pastel, ainda tô pensando. Lápis de cor, esses dois aqui são essas duas caixinhas de presente da minha irmã, aquareláveis, mas também vou utilizar provavelmente o lápis de cor comum. Bom, seria isso então, o material que eu vou utilizar. Pode ser que eu use mais coisa, viu, pessoal? Vocês sabem que aqui tem a mão, tem as canetas, no caso, né? Estabilo, a gel branca que eu costumo utilizar bastante. Então, geralmente o que tá aqui a minha mão eu vou utilizando. Pode ser que eu use acrílica também, pode ser que eu use um nanquim preto. Eu vou vendo conforme eu vou fazendo a ilustração o que a arte vai pedindo, né? Você que vai fazer em casa, se você quiser fazer em casa, utilize o material que você tem em casa. Não precisa ser necessariamente o mesmo material que eu estou utilizando aqui. O que vale é fazer a arte, fazer o exercício. Sempre, sempre, sempre treine, faça muitas vezes. Quanto mais você ilustrar, quanto mais você desenhar, melhor vai ficar a sua arte, né? A gente não pode se acomodar, tem que fazer bastante arte, bastante desenho, bastante experimentação. Se você ainda não usou, por exemplo, o giz pastel e tem à mão o giz pastel, esse aqui é o seco, utilize para experimentar como que é esse material, né? Como que é usar o giz pastel, como que é desenhar, por exemplo, só com canetinhas hidrocor, né? Como que significa? Eu quero utilizar, por exemplo, só cores complementares, aí eu pego aqui um violeta e um amarelo. Como que é desenhar só com duas cores? O amarelo, que é uma primária, e o violeta, que é a complementar do amarelo. Como que ficaria uma ilustração só com essas duas cores? Opa, da marca Canson, que é o 224 gramas. Poderia ser maior, tá, pessoal? Eu vou usar esse daqui hoje, mas você pode utilizar uma gramatura maior ainda. Por quê? Porque se você for utilizar aquarela, você vai utilizar água. Então, vai diluir muito o papel. Conforme o papel for muito fininho, né, a gramatura dele, conforme você vai acrescentando água para sua aquarela, ele vai ficando ondulado, e o que não é legal. Ok? Mas eu não pretendo talvez usar muito aquarela, eu quero utilizar outros materiais também, fazer essa mistura toda, que é gostoso misturar tudo e ver que resultado vai dar de tudo isso. Vamos lá então, vamos começar? Bom,
O que é isso aqui? Isso aqui, pra quem não sabe, são amêndoas. Eu vou... Agora tá quase no horário de eu tomar o meu lanchinho. Então eu vou tomar um pouquinho de café. Café com leite, tá, pessoal? Na verdade, estão ouvindo esse barulho? Esse barulho é do meu cachorro Cherrin Chirion, mais conhecido como Cherry, que tá aqui no sofá, então ele fica fazendo uns barulhinhos. É a hora do lanche, né? Então sempre às 10 horas da manhã ou às 3 horas da tarde eu como um lanchinho. E eu gosto quando eu tô assim, desenhando, trabalhando, ter alguma coisa pra ir tomando, né? Pra deixar aquele momento mais especial possível, né? Vou comer amêndoa. E falando aqui do pingado, o pingado é legal em copo americano, mas como eu tô aqui em cima da mesa de trabalho, tem que tomar muito cuidado com o líquido, porque senão você bate a mão. E aqui tem a caneca, que é a minha caneca aqui, ó, Super Coffee, ó, de videogame. Não sei se a câmera tá captando direitinho. Então é legal ter a alça, né, para você segurar, e mesmo assim tem que tomar muito cuidado, principalmente com encomenda, coisa quando alguém encomenda alguma coisa, tem que tomar um cuidado extra. Bom, pessoal, vamos começar então a traçar o rascunho. Para traçar o rascunho, você pode utilizar o lápis comum, né, o HB, ou até mesmo o número 2, para poder traçar. Mas você também pode utilizar, por exemplo, um lápis colorido para poder fazer o traçado do seu desenho, né? Para iniciante, eu vou sugerir para utilizar o lápis comum mesmo. Mas se você já está nível um pouquinho mais avançado, pode utilizar o lápis de cor para poder fazer o rascunho, né? O esboço do seu desenho. Aqui no caso eu ainda não sei bem ao certo o que eu vou fazer. O ideal seria eu já saber, né? Mas como é um presente de Dia das Mães, eu quero alguma coisa que tenha a ver com maternidade, mãe, amor, né? Acho que tudo isso está muito envolvido. Só que eu não quero que seja pessoa, eu quero desenhar animais. Eu sou muito fã de animais, eu não sei se eu já falei isso pra vocês, eu sou fanática em animais, amo de paixão a natureza e os animais. Ilustrações, eu gosto muito de ilustrações que tenham animais. Tanto que a Beatrice Potter, para mim, ela é uma pessoa que eu admiro bastante enquanto ilustradora ou histórias, né? Autora de livros infantis, histórias aí com fábulas de animais, né? Ela se especializou muito em fábulas de animais e ilustrar esses animais. Eu gosto muito. Já deve ter ouvido falar em Peter Rabbit. Pois é, da Beatrice Potter. Vamos lá, então. Vamos traçar, então, o rascunho do que eu vou fazer para minha mamãe. Eu vou também fazer para minha sogra, tá, pessoal? Então, eu vou, em vez de eu utilizar na vertical, eu vou fazer na horizontal. Ou será que eu faço vertical? Oh, meu Deus do céu. Agora eu tô em dúvida. Estou em dúvida. Vou fazer na horizontal, porque como eu vou fazer uma paisagem, fica interessante utilizar na horizontal. Eu vou traçar mais ou menos uma linha assim base, dividindo a folha em duas partes, que seria céu e, no caso, a parte terrestre. Aqui eu quero que tenha uma espécie de morrinho, alguma coisa desse tipo. Uma vegetação aqui. Talvez não esteja dando para entender muito bem o que é esse desenho que eu tô fazendo aqui, mas o que eu tô querendo fazer? Uma espécie de paisagem, tá? Então, o que seria isso? Seriam pedaços de terra, né? E aqui seria água, céu. E eu quero também que tenha árvores, né? Eu acho que a árvore é um símbolo importante também, né? A árvore, ela é... essas árvores mais velhas, né? Elas já dão frutos, flores, acho que pode ser interessante
colocar aqui na minha ilustração. Então, aqui eu quero que tenha uma copa de uma árvore bem cheia, muito viva, ok? Então, aqui é o espaço em terra, e aqui eu quero encher de animaizinhos, né? Ainda não sei quais vou colocar, mas seria mais ou menos isso. Vamos ver o que mais. Aqui também quero que tenha vegetação. Eu não vou fazendo tudo certinho, pessoal, que eu tenho... como eu vou vir com a tinta por cima, esse aqui seria mais um estudo, um esboço. Eu posso utilizar, inclusive, outra folha para fazer esse estudo, né? Eu não sei que animais vou colocar. Só que eu também não quero que fique, assim, realista. Eu quero que fique com um ar de uma ilustração, não com um ar infantil, mas fofinho, sabe? Bonitinho. É isso que eu quero. Eu vou colocar que animais vocês acham que eu poderia colocar aqui? Não sei. O que vocês acham? Eu acho que pode ter muitas borboletas no céu. Borboletas voando. Aqui pode ter uma borboleta. Outras menorzinhas. Tudo eu quero que dê essa intenção de mãe, né? Então, eu quero que tenha... pode ser... vamos ver... Pode ser a galinha, né? A mamãe galinha e os pintinhos. O que vocês acham? Depois que a gente termina de fazer todo o rascunho, pode, se quiser, tá? Isso não é obrigatório. Passar uma caneta como essa aqui mesmo, a Unipin. Essa aqui é a 01, então o traço é bem fininho. Eu posso utilizar para fazer o contorno, por exemplo. Ou não, vai do artista. Eu posso já vir com a tinta, se eu quiser, e ir trabalhando isso depois. Eu posso utilizar, inclusive, se eu não tenho essas canetas de ponta fina, eu posso utilizar uma Bic preta. Essa daqui, no caso, tá sem tampa, mas eu poderia utilizar para fazer o contorno. Lembrando que se você for utilizar uma caneta que seja, por exemplo, essa caneta aqui, da Compactor, é uma caneta que ela... se eu colocar água por cima, contornar com ela e acrescentar água na hora da aquarela, ela vai diluir a linha, né? O traçado da linha dessa caneta, porque é uma caneta hidrográfica, né? Então, se eu colocar água, ela dilui. É igual a canetinha. A canetinha é hidrográfica. Se eu pintar aqui com canetinha e pôr água por cima com a aquarela, vai diluir. Eu até posso trabalhar com ambas as coisas juntas, só que tomando cuidado para que uma, né, não atrapalhe a outra. Outra coisa também, pessoal, que eu gosto de fazer por exemplo, eu acabei de traçar o rascunho, a base, né, do meu desenho com o lápis comum, e agora eu gosto de utilizar um lápis de cor para dar um pouquinho mais de... como se fosse o contorno. Ao invés de eu utilizar uma caneta como essa, por exemplo, às vezes, né, eu vou variando, eu vou utilizando um lápis de cor, entendeu? Para poder fazer uma linha de base, como se fosse um contorno, antes de eu aplicar a tinta. Lembrando que se eu utilizar o lápis de cor aquarelável nessa fase, quando eu acrescentar água, ele vai diluir. Então, eu estou utilizando um lápis de cor comum e eu vou utilizar esse tom aqui, que é o tom ocre, para fazer um contorno mais acentuado das linhas base da minha ilustração, ok? Bom, pessoal, já passei o lápis de cor, que eu gosto de usar como contorno, como eu disse para vocês. Eu utilizei o ocre, acabei utilizando um pouquinho, que eu gosto muito de usar esse tom, que é o sépia, e um pouco também do marrom, tá? Isso aqui não é necessário, caso você não precise, caso você esteja fazendo aí a ilustração, você pode utilizar simplesmente o lápis HB ou número 2 para fazer o contorno, e para fazer esboço, e para contornar você pode, como eu falei para vocês, utilizar essas canetas, por exemplo, essa aqui da Unipin para fazer o contorno, ou até mesmo como eu estou fazendo o lápis de cor. Só que não pode ser lápis de cor aquarelável, porque senão agora, se você for acrescentar água, né, no caso, com tinta aquarela, vai acabar diluindo tudo, né? Nós vamos começar, então, aplicando agora água
aqui no céu, onde eu vou fazer um céu de um dia bem claro, né? Um dia gostoso de primavera, pode ser? O que vocês acham? Eu acho interessante. Como é um presente de Dia das Mães, desculpa, pessoal, eu acho que fica legal um céu vivo, um céu com cores claras, né? Então vamos começar. Bom, apliquei, vocês viram uma camada aqui de água no papel, só para dar ficar melhor para trabalhar. Você não precisa fazer isso se achar que não é necessário. E para mim fazer esse céu, eu também vou usar minha criatividade. Vou colocar um pouco de azul. Ó. E como é uma tinta aquarela, vocês estão vendo que a mancha ela vai se expandindo. Muito porque eu apliquei a água aqui no início, né? Eu posso aplicar um pouco mais de azul, ó, mais escuro, ó, tá vendo? E fazer manchas maiores, inclusive. Ela vai se expandindo. O legal da aquarela é que você nunca sabe o resultado que ela vai ficar. Por quê? Porque é a mancha, né? A mancha, você vai trabalhar com a mancha. E a mancha, de acordo com a quantidade de água e de como você vai manusear o pincel, é que ela vai se formando. Eu posso deixar espaços sem tinta? Claro, posso também. A tinta aquarela, como eu falei, ela é uma tinta que você vai acrescentando água, então você não sabe ao certo como que vai ficar o resultado. E vai muito também do seu próprio instinto, sabia? É lógico que com experiência você já vai criando mais ou menos uma ideia. Poxa, se eu acrescentar mais tinta aqui, ali, eu sei que vai ficar com um tom mais forte. Ok? Que nem aqui no caso eu tô acrescentando o vermelho. Para dar uma quebrada, não ficar só um céu azulado, né? E lembrando que como a gente está fazendo arte, e não é um desenho realista também, né? É um desenho infantilizado, com traços infantis, fofinhos, que eu gosto muito desse estilo. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, isso já faz um bom tempo, eu me lembro que teve uma colega de classe que ela disse que eu me daria muito bem com isso, com ilustração de livro infantil. E eu nunca tinha percebido isso, e é verdade. Sempre gostei de desenhos infantis, ilustração de desenho infantil, né? Tanto que a minha matéria mais aguardada, uma das mais aguardadas da faculdade foi texto e imagem, no quarto ano. Porque a gente tinha que fazer um livro infantil. Isso para mim foi maravilhoso, né? Ter que criar um livro infantil. Eu já tinha criado vários, assim, claro, sem publicar na época, né? Mas assim, desde criança, desde que eu me conheço por gente, eu sempre tô criando livrinhos, porque eu tenho uma irmã mais nova, então eu sempre criava histórias, fazia os livrinhos e entregava para ela de presente, sabe? Para ela ler. Hoje em dia eu publiquei já 2 livrinhos infantis. Tive essa uma alegria, né? Para mim isso é uma alegria poder fazer isso, né? E quero fazer muito mais, tem muitas ideias para colocar à tona, né? Falando em faculdade, meu Deus, como passa rápido, né? Meu Deus do céu. Pensar que eu me formei em 2002, nós já estamos em 2017. Parece que foi esses dias. E foi uma das melhores épocas da minha vida. Nossa Senhora, como fazer faculdade daquilo que você ama é gostoso, é prazeroso. Não tem nenhuma parte negativa daquele momento. Foi muito bom. Tudo foi maravilhoso. Eu me formei na Unesp daqui de Bauru. Excelente. Ó, tá vendo? Eu posso ir acrescentando cada vez mais.
Quando secar, eu vou ter certeza de como vai ficar o resultado. E depois que secar também, eu posso vir com outras camadas de tinta. Bom, pessoal, agora eu vou colocar uma musiquinha bem tranquila para vocês e vou fazendo a ilustração. Eu pretendo não só usar aquarela, mas também utilizar lápis de cor no meio de tudo isso. Não sei se eu vou utilizar outros materiais, como eu falei, o giz pastel. Pode ser que sim, pode ser que não. E vão acompanhando então o vídeo até o final, para vocês verem direitinho como ficou o resultado final. Mas não só isso, mas ver o passo a passo, que isso é importante como aprendizado, ok? É isso. Vão assistindo então até o final. Beijo!